9 em diante seguintes, a palavra de Deus nos diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Sempre houve 2 sistemas de religião no mundo. Um sistema de realização divina de Deus. E outro, um sistema onde quem realiza é o homem. Isso não é novo. Sempre aconteceu. Sempre houve um sistema onde um deles é a religião da fé. O outro, a religião da carne. Um deles, a religião do coração sincero, inteiro e derramado. O outro, a religião da hipocrisia e da preocupação externa. Nunca foi novo isso. Não há novidade no que eu estou falando. Jesus inicia essa parábola dizendo que 2 homens foram no templo orar. Nós sempre teremos esses 2 grupos em nosso meio. Pessoas que vêm para confirmar a maldade do seu coração. Pessoas que se reúnem para confirmar a carnalidade da sua vida e a obstinação da sua alma. Estão aqui. Tomara que não seja eu. Tomara que não seja você. Pessoas que não vêm para aprender, mas para confirmar aquilo que elas sabem, ou pelo menos creem. Pessoas que não vêm para se dobrar, mas que vêm tão somente para fortalecer os seus dogmas, a sua forma de ver e de agir. Mas também sempre há nos nossos cultos pessoas que rasgam o coração para serem tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, os 2 grupos estão aqui como estavam nesse dia de oração lá que Jesus fala através dessa parábola. Não há novidade. Não há novidade nesses 2 modelos de religião, não há novidade nesses 2 grupos que se reúnem, não há novidade nenhuma nessa manhã de domingo, no 60º dia de 2026, não há novidade nenhuma. E aí Jesus então fala dos 2 grupos. Primeiro grupo, os fariseus. Quem eram os fariseus? O Senhor Jesus, ele dirigiu esta parábola para os fariseus. Aqueles que confiavam em si mesmos, de que eram justos, e que viam os demais com preconceito, com desprezo. Os fariseus, meus irmãos, eram um partido de um grupo dentro do judaísmo. Surgiram
2 séculos antes de Cristo, durante o período dos Macabeus. O nome fariseu está ligado à ideia de separados, enfatizando uma vida distinta, zelosa e rigorosa com relação à lei. Eles defendiam tanto a Torá quanto a tradição oral, como igualmente obrigatórias para que o povo de Deus andasse no seu dia a dia. Eles eram vistos como peritos na interpretação da lei, reconhecidos como os mais exatos expositores da vontade de Deus dentro do judaísmo dessa época. Preste atenção, porque o que eu estou falando vai mostrar para você de quem que nós estamos falando. Muitas vezes hoje, quando a gente fala assim, fariseu, a gente diz, está xingando alguém. Nessa época não. Aqui não. Eles cuidavam para aplicar a lei, as leis de pureza e de santidade, não só no templo, mas também na vida cotidiana, na mesa, na comida, no sábado. Em particular, a parábola foi dirigida exatamente a eles, porque eles eram os arquitetos do sistema religioso de justiça própria que dominou a vida em Israel. A teologia que eles pregavam, ensinavam, foi ensinada nas sinagogas e influenciou muita gente da população daquela época. E como resultado daquilo que os fariseus ensinavam, as pessoas acreditavam na sua autojustiça. Preste atenção. Na sua autojustiça. As pessoas acreditavam que elas tinham direito de entrada no reino de Deus por conta de serem boas. No seu orgulho pecaminoso, eles convenientemente anulavam o claro ensino do Antigo Testamento de que eram maus e incapazes de obras humanas meritórias e que a salvação era pela graça. Esse era o ensino do Antigo Testamento, não é só do Novo, não. Mas eles, os fariseus, ensinaram a que confiassem nas suas obras, na sua própria justiça, naquilo que eles conseguiam fazer. Eles representavam todos aqueles que buscavam a salvação através do alto esforço. Eu vou ser salvo por ser bonzinho. Eu vou ser salvo por ser honesto. Eu vou ser salvo porque ninguém em tal cara fala mal de mim. Eu vou ser salvo porque em tal cara não tem ninguém que consiga pôr o dedo no meu nariz e dizer que eu sou pecador. Eu vou ser salvo por isso. Preste atenção no que os fariseus ensinavam e quem sabe nessa manhã eu não me descubra como um deles. Eles ensinavam que as pessoas tinham o poder de viver uma vida que agradasse a Deus o suficiente para ganhar a vida eterna e seu reino. Eles confiavam neles próprios. E muita gente que confia em si próprio. Aqui na igreja ela diz, eu sou salvo porque eu sou honesto. Procura aí na cidade alguém que fale de mim. Procure no comércio da cidade se eu devo a alguém. Procure. Peçam para falar de mim, perguntem pelas ruas de tal cara, quem é o pastor Giovanni? E você vai descobrir se eu sou ou não salvo. Esses eram os fariseus. E essa é a mentalidade que ainda está vigente em muitos corações. Como que eu me torno um fariseu? O texto vai mostrar bem. A parábola de Jesus vai mostrar com clareza. Primeiro, eu me torno um fariseu quando os holofotes me fascinam. Eu me torno um fariseu quando os holofotes, olha os holofotes, a luz, o destaque me fascina. O texto diz, irmãos, que esse homem ficou em pé. Veja, não quer dizer que ele estava fazendo algo que ninguém fazia, não. Havia algumas posições para que eles orassem. Sentados, de pé, de barriga no chão, deitados de barriga no chão. Às vezes a gente faz isso, tem gente que fica meio escandalizada, mas era uma posição comum deles orarem naquele tempo. Era uma posição normal, ele não faz uma posição extraordinária que ninguém nunca tinha visto, não. Mas,
Todo mundo que fica de pé chama atenção naturalmente. Nessa manhã, a maioria aqui, graças a Deus, não está andando, está sentada. Mas eu estou de pé. E estando de pé, eu chamo sua atenção. Estando de pé, você olha para mim. E se alguém próximo a você, por isso que a gente fala tanto, não anda durante a pregação. Porque se você ficar de pé agora, você chama a atenção das pessoas que estão à sua volta. Estar de pé atrai olhares. Estar de pé faz com que pessoas se voltem para nós. Esse homem, ao estar de pé, na verdade, ele faz aquilo que os fariseus gostavam, chamar atenção. Porque não foi só aqui. Em outras passagens, quando eles estão nas praças e orando alto, para que as pessoas os percebam. Às vezes a gente é dominado por essa doença chamada holofotite. Não, eu não sou não, pastor, sabe por quê? Eu nem vou aí na frente orar, não tem a ver com vir aqui à frente, às vezes sim. Mas às vezes é mais do que isso, às vezes é querer que todos pensem como nós, às vezes é achar que a nossa opinião é a única que vale, às vezes é achar que a nossa forma de ver as coisas, o mundo, é a única que vale. Tem gente que fica revoltada porque numa mesa de discussão a sua opinião foi vencida. Tem gente que fica revoltada quando percebe que existem outras pessoas que pensam diferente dele e que estão considerando as opiniões dele. Tem gente assim, é holofotite. É uma doença grave, gravíssima. Pessoas que foram tomadas por essa enfermidade na sua alma vão se transformar em fariseus no momento em que perceberem que outros pensam diferente. No momento em que perceberem que eles não são o centro do universo. Tem gente que o seu mundo é o seu umbigo. Tudo gira em torno dele, por ele e para ele. Quando é que eu me torno um fariseu? Quando eu me acostumo com as lentes sujas da hipocrisia. De uns anos para cá eu passei a usar óculos, né? E eu não sei o que acontece, parece que toda a sujeira do mundo para nas minhas lentes. Ele está sempre sujo. E eu até passo ele na camisa. Mas agora que eu acabei de tirar, quando eu volto com ele, eu vejo, meu Deus, está tudo embaçadinho. Lentes sujas atrapalham a nossa visão, atrapalham a imagem que a gente tem das coisas, das pessoas, do mundo. Esses homens, ou esse homem da parábola, os fariseus, eles têm lentes e enxergam por lentes sujas de uma sujeira chamada hipocrisia. É legal que o texto diz assim, olha, ele começa a orar, e na sua oração, e ele nem faz uma oração em voz alta. A versão NAA, não sei se alguém tem aqui, a minha versão que eu li, que foi a NVI, ela diz que ele orou intimamente. A NAA traz uma expressão muito legal, diz assim, que ele orou de si para si mesmo. Achei perfeita essa tradução. Perfeita. Porque realmente a oração não foi para Deus. A oração era para ele mesmo. O sentido quer dizer, ele orou assim intimamente, as pessoas não ouviram em volta. Mas na verdade era isso mesmo, ele ora de si para si, não vai para ninguém. Nem para Deus, que era o alvo da oração. Não, essa oração não é para Deus. Porque ele começa a dizer assim, ele é cara de pau, todo o hipócrita é cara de pau. Ele diz, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas. Quantos aqui fizeram essa oração nessa manhã? Levante as mãos. E se eu dissesse que muitos fizeram? Não fiz não, está doido? É como que eu vou fazer uma oração? Eu te agradeço porque eu sou melhor. Às vezes a gente não faz ela falando, mas faz vivendo. Esse é o problema. Às vezes eu não digo, Senhor, muito obrigado, porque eu sou melhor do que essa turma que está aqui, esses monte de pecadores que estão aqui. Mas na minha vida, na minha postura, nas minhas atitudes, nas minhas opiniões, eu digo, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você.
Eu não faço o que você faz. Porque o texto continua, né? O texto continua dizendo assim, olha, eu não sou como eles, porque eles são bandidos. Eles roubam. Eles são corruptos. Eles são adúlteros. E aí a gente escolhe meia dúzia de coisas que a gente não faz, talvez, porque às vezes até faz também, e faz a nossa lista para humilhar e colocar pessoas abaixo de nós. A nossa hipocrisia, o brasileiro, que fala assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os políticos dessa nação, mas faz de tudo para pagar menos imposto, mas compra sem nota para não poder, para pagar menos, mas fala do político, mas compra sem nota. Eu não sou como os políticos, mas compra sem nota. Mas adultera a sua declaração de imposto de renda. Mas eu não sou como eles, Senhor. Oh, louvado seja o meu nome. Eu não sou como eles. Eu não sou como esses pecadores, como esses injustos, como esses sujos, imundos. Eu não sou como eles. Então os meus óculos de hipocrisia estão na minha cara. E eu estou olhando e vendo todo mundo sujo, todo mundo hipócrita e não consigo me ver. Não consigo me enxergar, não consigo me perceber. Como eu me torno um fariseu, quando eu estabeleço uma religiosidade de comparação, não satisfeito de falar dos ladrões, etc, etc, ele diz, ainda bem que eu não sou como aquele. E aí aponta direto para o publicano, o cobrador de impostos, ainda bem. Sabe o que ele está fazendo? O que nós muitas vezes fazemos também. Muitas vezes eu digo assim, olha, está certo que eu não sou perfeito. A gente, na nossa máxima humildade, chega até a reconhecer isso. Um exercício forte de humildade. Mas eu também não sou como o Lauro. Perfeito eu não sou, não. Mas igual o Lauro também eu não sou. Então, alguém vai para o céu, não vai? Então vai ser eu. Porque não sou perfeito, mas sou melhor que o Lauro. Não sou perfeito, mas sou menos errado do que o Lauro. Então, alguém vai ter que ir, sou eu. O Lauro fica de fora, eu entro. É assim que a gente faz. Tudo bem, pastor, eu não sou a pessoa, entendeu? Eu tenho erros. Fale quais. O cara demora. Ele demora para achar. Espera aí. É que falar de mim mesmo é difícil. Lembrei! Aí, tem uns que falam assim, meu maior defeito é querer fazer tudo certo. E nem sempre dá, né? Cara bom, né? Pessoa boa. Pessoa honesta. Então a gente estabelece uma religiosidade de comparação, onde eu olho para as pessoas para ver se elas estão no mesmo nível do que eu, e às vezes eu me alegro bastante porque elas conseguem ser piores. Então é essa a minha certeza de salvação, que o outro é pior do que eu. Não, é verdade, eu faço isso, mas olha o que o outro faz. Não, é verdade, de vez em quando eu perco a paciência, mas eu nunca dei um soco, eu só xinguei. É verdade, a gente então vai se comparando. Eu não sou, Senhor, igual a ele. Porque eu tenho uns errozinhos, mas ele é publicano, ele é cobrador de impostos. Então, eu sou melhor do que ele. Eu estou... Na média eu passo, correto? Quando é que eu me torno um fariseu? Quando dou carteirada espiritual. Aqui que eu acho mais legal. Há um tempo atrás, tinha um pregador, que eu não vou citar o nome, a não ser que você deseje muito. Mas tinha um pregador que ficou famoso, né? E toda a pregação dele, ele iniciava a pregação usando uma seguinte frase. Você vai saber. Se eu tenho crédito contigo, faça tal coisa, e dava uma lista de coisas para fazer. Aí um bando de gente passou a falar isso nas igrejas.
Eu cansei de ver. Senhor, meu Deus, se tenho crédito contigo. Aí, no final das contas, se aconteceu alguma coisa de boa naquele culto, não foi pela graça de Deus ou porque Deus resolveu se mover, fui eu que tinha crédito. Parabéns para mim. Carteirada. Sabe com quem está falando? É como se eu dissesse para Deus assim, Deus, olha só, hoje vai ter culto lá em tal cara, tá? Eu vou pregar. Então, o senhor sabe que eu sou um cara bom. Ó, eu dei o dízimo. É o que ele fala. Eu orei, eu jejuo 2 vezes por semana, não é? Ele disse isso aqui, ó. Vou ler para você lembrar bem. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu estou legal, está tudo certinho. Então, Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu fiz? Então, o Senhor tem que rebentar lá no culto. Porque sou eu que vou pregar e eu estou bem contigo. Se eu tenho crédito contigo, e no final o cara estufa o peito e sai dizendo, tinha ou não tinha? Viu? Viu que eu tinha crédito? Viu que eu estou, eu e o homem lá, eu tenho crédito. A gente não percebe que a gente está estabelecendo uma ideia de que a gente pode dar carteirada em Deus e dizer para Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu orei, o Senhor tem que me abençoar porque eu fiz jejum, o Senhor tem que me abençoar porque eu vou na igreja, o Senhor tem que me abençoar porque eu não sou como o publicano, o Senhor tem que me abençoar porque eu não peco como o outro. No carnaval teve gente que foi para o carnaval, Senhor, eu não fui, eu fiquei no retiro, eu não fui, eu fiquei em casa, eu não fui, então o Senhor tem que me abençoar, porque o que foi no carnaval tem que levar um raio na cabeça, eu não fui, eu fiquei aqui, então se o Senhor me der a mesma bênção que deu para o abençoado que foi no carnaval, o pau vai quebrar, eu vou entrar na justiça celestial. É assim que nós pensamos. É assim que nós agimos. A gente dá carteirada e diz, o Senhor que não trate de me abençoar para o Senhor ver, não. Agora eu quero falar dos cobradores de impostos, os publicanos. Os cobradores de impostos eram judeus a serviço de Roma. Eles eram vistos como traidores, corruptos e ritualmente impuros, colocados na mesma categoria de pecadores como os ladrões, os assassinos e todos os piores da sociedade da época. Então, ser chamado de publicano era um palavrão, porque um publicano era visto como no mesmo nível ali, na mesma prateleira do bandidão, do assassino. Eles eram ruins. Os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram vistos como colaboradores do opressor sistema romano. Eles eram traidores do seu povo em favor de Roma. A fama de extorsão era geral, cobravam mais do que o devido, enriquecendo com a miséria do povo. O Talmud e as fontes judaicas colocavam eles junto com esses ladrões, assassinos e todo tipo de desonestos por definição. Eram socialmente excluídos, eles eram evitados no convívio, considerados uma desgraça para a própria família e eram expulsos da sinagoga. Não podiam servir como testemunhas no tribunal e também se ensinava que era lícito enganá-los para não pagar. Se você enganar um cobrador de impostos, nem é pecado, porque eles são muito safados. Eram agrupados como pecadores, eram agrupados junto com as prostitutas, eram vistos como lixo moral da sociedade de Israel. Para lidarem com gentios e moedas romanas, eles tinham que mexer com um dinheiro que tinha imagem idólatra, então eles eram considerados impuros, então no templo também eram mal vistos. Então eles estavam lascados, expulsos de casa, mal vistos na sociedade, ninguém convidava para o aniversário, ninguém convidava para a festa, para o casamento, ninguém queria estar com essa galera. E esse cara entrou lá. E no final do dia, esse cara, no final do culto, esse cara foi justificado por Jesus. Irmão, Jesus é um camarada que realmente, para segui-lo, tem que ser muito maluco. Porque Jesus não fazia nada que as pessoas estavam esperando. Jesus vivia frustrando as pessoas, porque se você tem num culto,
Gente, eu preciso de alguém para pregar hoje de manhã. Deixa eu olhar aqui, quem que eu vou convidar? Eu tenho um fariseu e eu tenho um publicano. É o fariseu. Quem vai trazer o melhor estudo é o fariseu. Quem vai ser bem ortodoxo é o fariseu. Quem vai seguir o manual é o fariseu. Mas o publicano, chama ele, rapaz, se eu chamar o publicano, as pessoas levantam e vão embora. Quem para ouvir o publicano? Ninguém quer ouvir o publicano. E o texto diz então que Jesus, se tivesse aqui para escolher quem pregaria hoje de manhã, Jesus ia escolher o publicano. Ele ia nos irritar, ele ia nos frustrar. E no final do culto, ele olha, o fariseu vai para casa em pecado, e o publicano vai para casa justificado. O publicano começa a história, irmãos, tão diferente. Veja, o fariseu ficou de pé, o publicano, a Bíblia diz que nem a cabeça levantou. Ficou com os olhos baixos, olhando para o chão. A Bíblia diz que o fariseu estava num lugar onde vai chamar destaque, mas o publicano está à distância, uma longa distância. Então seria como se o fariseu estivesse por aqui, ó, rondando o altar, ou até em cima dele, e o publicano estivesse lá na porta, já na calçada. São posições, são completamente diferentes. Como que um homem tão envolvido, porque preste atenção, isso não quer dizer que Jesus validava a postura do publicano. É isso que às vezes a gente não entende. Com isso, Jesus não está validando os pecados dele. Com isso, Jesus não está aplaudindo os pecados dele. Com isso, Jesus não está dizendo que ele está certo. Com isso, Jesus não está dizendo, faça o que você quiser. Não, não tem isso. Jesus só está dizendo que há chance para um publicano, talvez maior do que para um fariseu, porque o publicano consegue reconhecer, consegue se ver, consegue achar os seus erros, consegue achar os seus pecados, e o fariseu não. As regras que ele cumpre fazem com que sua consciência seja exterminada e ele pense que ele está muito bem. Como que um homem com a vida cheia de pecados, como que um homem com tantos envolvimentos escusos como o publicano consegue ser justificado? E a melhor realmente expressão de justificado é tornado justo. Alguém que me torna justo, que me faz justo. Como que esse homem sai dali justificado? Bem, o texto também me mostra, e eu digo para você, primeiro, não confiando em sua performance. O fariseu fica de pé porque ele confia, eu sei fazer, eu sei andar, eu sei me portar, eu consigo com as minhas forças. O publicano não confia na sua performance. Ele fica à distância, não tem coragem de levantar os olhos para o céu enquanto ora. Ele não confia em si. Ele sabe, ele tem clareza de que ele, com o que ele sabe fazer, ele não vai alcançar a salvação. Eu posso saber pregar, mas não é a minha oratória nesse altar que abre os céus sobre a minha vida. Você pode ter talentos, fazer coisas muito bem. Você pode possuir riquezas. Você pode se vestir bem. Você pode ter bom carro, boa casa. Você pode ser influente, conhecido, famoso na cidade. Nada dessas coisas conseguem abrir os céus sobre a sua vida. Não é isso que te leva, não é isso que te justifica. O fariseu acreditava que era, o publicano não. Por isso ele não confia na sua própria performance, no que ele faz, no que ele desenvolve. Como eu posso ser justificado sendo alguém tão pecador? Fazendo uma leitura sincera de mim mesmo, uma leitura sincera de si. Foi assim que esse homem foi justificado, fazendo uma leitura sincera de si. E aí ele diz, eu sou um pecador. O que você é? O que você é? Diz para mim nessa manhã, o que você é? Alguns
dominados pelo farisaísmo, por essa mentalidade, talvez dirão assim: olha, eu sou um pecador, porém, pronto, o porém já mostra, porque é o argumento. Porém não como, porém por causa daquilo, porém isso, porém quem tem muito argumento, já diria o Luiz Hermínio, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Se eu tenho muitos argumentos para apresentar, quer dizer que eu já não me arrependi. Porque eu vou dizer que eu errei, sim, mas por conta. Eu matei, mas foi porque ele me provocou. Eu fiz, mas foi porque me tiraram do sério. Eu xinguei no trânsito, mas foi porque me fecharam. Sim. Mas, e aí? Eu continuo sendo alguém carente da graça. O cobrador de impostos diz naquela manhã, naquele culto, sei lá que hora que era. Deve ser de manhã. Não sei que horas que era, não. Ele diz naquele culto: eu sou um pecador. É isso. O que nos faz ser justificados é fazer uma leitura perfeita de quem nós somos. Sem lentes de hipocrisia, sem falsidade. Eu sou isso. O que me torna justificado? O que fez esse homem ser justificado mesmo com tantos pecados? Crer realmente em Jesus. E aqui eu encerro, mas esse talvez seja o ponto mais sério para eu tratar com você nessa manhã. A Bíblia diz, irmãos, que para ser salvo, o que a gente precisa é crer. Não é verdade? É o que a gente precisa crer. Paulo teve dificuldade de entender isso, porque ele era um cara. Então ele disse certa vez assim: olha, eu tenho tudo para confiar em mim mesmo. E aí ele começa a dar as suas características. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Dentro de um ambiente farisaico, onde o meu currículo fala alto, eu sou mais do que todos vocês, Paulo estava dizendo. Mas aí ele entendeu, ele disse assim: mas eu entendi, é fé. Então eu considero tudo como perca, tenho nada. Ele entendeu, demorou, mas ele entendeu. Depois, muitos anos depois, sabe quem vai ter, pelo menos 1500 anos depois, sabe quem vai ter uma história parecida? Um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, os escritos dizem que ele tinha horror de Paulo em alguns momentos. Por quê? Porque Paulo defendia algo que ele não conseguia. Por quê? Porque a doutrina que Lutero abraçava era uma doutrina que falava muito de meritocracia. A doutrina romana, ela defende muito a salvação por obras. É o que eu faço. Eu consigo, inclusive, ter atitudes que limpem a minha barra lá. E com todo respeito, isso não é bíblico. Não é o que a Bíblia ensina. Não tem o que eu fazer, é fé. É fé. Aí Lutero diz nos seus escritos que ele tinha dificuldade com Paulo, como Paulo falava sobre justificação. Mas diz que um dia a ficha caiu e ele entendeu que é tudo por fé. Sabe qual é o problema? É que a gente até cita isso, mas a gente acha que fé é simplesmente saber que ele existe. A gente acha que fé é ter conhecimento da existência de Cristo e reconhecer que Ele é Deus. É também, mas é pouco. Fé, nesse sentido para a salvação, é realmente acreditar que quem vai fazer a obra é Ele. Fé, no sentido da salvação, é deixar de crer que eu vou fazer a coisa acontecer e acreditar que é Ele. Ele vai resolver o problema. É isso que o amigo diz, que o publicano diz. Porque ele diz assim: Senhor, eu não consigo nem levantar os olhos. Eu estou longe porque eu sei que eu não tenho condição de estar no meio da turma. Mas deixa eu dizer uma coisa: tenha misericórdia de mim. Bate no peito. E esse ato era um ato de profundo arrependimento, batendo no peito a fonte da maldade.
E ele está batendo e se subjugando e dizendo: eu sou, tem misericórdia de mim. Ou seja, Senhor, eu não tenho o que fazer, porque os meus pecados são enormes, mas eu ainda acredito que a tua misericórdia é maior. Então, tenha misericórdia de mim. Meus pecados enormes, mas tua misericórdia ainda maior. O que eu consigo fazer? Nada. Mas se o Senhor tiver misericórdia, aí dá. Isso é fé para ser salvo. É tirar o foco de mim, orando de mim para mim mesmo. É tirar o foco do que eu sei, do que eu faço, das minhas obras, dos méritos que eu carrego, e colocar totalmente em Jesus. Crer para ser salvo é isso. Totalmente em Jesus. Não tem o que eu fazer. É o Senhor. Um dia Jesus está caminhando, olhou para um outro cobrador de impostos. Essa é uma parábola, mas o outro era real, chamado Mateus, Levi. E ele não estava arrependido e trabalhando no culto já, para a gente poder dizer, deu sinais de mudança. Não, ele estava na coletoria, no lugar onde o rolo acontecia. Ele estava no caixa da lotérica, pegando o crente que vai fazer fezinha. Ele estava sentado na banquinha do jogo do bicho. Jesus falou assim: Mateus, partiu? Jesus era doido, irmãos. Partiu ser apóstolo, partiu ser líder da minha igreja, partiu? Jesus é muito doido. Não é possível que não tinha ninguém do lado para falar: Jesus, se o senhor fizer isso, sua moral vai baixar, porque vão falar que o senhor é conivente com gente ruim. Se o senhor chamar Mateus, nós vamos ter problema na igreja. E Jesus olhou e disse: Mateus, partiu? Esse é o Jesus que a gente serve. Por isso que o caminho é estreito. Porque a gente tem que renunciar a muita coisa que a gente aprendeu para segui-lo. Muita coisa que ensinaram para a gente. Muita religiosidade. Muita coisa que a gente diz, que a gente aprendeu na tradição romana que o Brasil tem. Me lembro muito do bispo Paulo Lockman dizendo que toda vez que você raspa um crente brasileiro, aparece um romano, com as suas doutrinas de que a gente pode ser salvo por nossas obras, pode ser salvo por nossos méritos, por ser bonzinho. Vou falar uma coisa para você. Você está até com uma carinha simpática hoje, acordou cedo, tomou banho, penteou o cabelo, mas não acredite na sua bondade, você não é bonzinho. Nós somos maus, totalmente carentes da graça e da misericórdia de Deus. É assim que os protestantes creem, é assim que nós encontramos base na palavra de Deus. Fique de pé nesse momento. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. E a avaliar a sua vida como eu estou avaliando a minha. São muitos os momentos em que eu olho para um espelho e vejo um fariseu em mim. Eu digo: Senhor, eu tenho muito mais identificação com o fariseu do que com o publicano. Porque eu me acho muitas vezes superior aos outros. Eu me acho muitas vezes superior. Eu acho que a minha vida e as minhas práticas, elas são superiores. Eu sou moralmente mais arrumado do que as pessoas. Eu sou mais polido. E eu me acho, Senhor,
Quem sabe nessa manhã existam outros irmãos aqui que se veem como eu me vejo muitas vezes na minha vida. Quem sabe nessa manhã existam outros irmãos nessa manhã que dizem: ah, Jesus, sabe, irmãos, eu estou dizendo para mim, eu me vejo assim, muitas vezes. Eu me vejo assim, no direito de colocar pessoas até para fora de alguns lugares, dizer: você não é bem-vindo aqui. Como eu me envergonho de ser assim. Como eu me envergonho de muitas vezes me achar superior aos outros, por talvez não ter uma prática que ele tem, mas ter tantas outras que eu tenho vergonha de contar para você. Nessa manhã eu quero me humilhar. Antes de me aproximar da mesa, eu quero me humilhar. Quem sabe existam outros irmãos aqui que tenham o mesmo desejo de se humilharem também, de reconhecerem as suas faltas. Se você se junta a mim, se você se une a mim, ore aí agora. Eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados. E vou apelar para que Ele tenha misericórdia de mim, tal qual o publicano fez. Quem sabe você nessa manhã não se junta a mim juntos, como uma comunidade de publicanos, carentes, necessitados, pobres, cegos e nus. A gente compareça diante dEle, dizendo: ah, Jesus, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Quem eu sou, eu sei. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. E o Senhor me aceitou. O Senhor me aceitou. Pai querido, nessa manhã eu me uno a irmãos, irmãs que dizem: precisamos do teu socorro, Jesus. Eu não me uno a pessoas que oram de si para si mesmas. Eu me uno a pessoas que talvez tenham até dificuldade de erguer os olhos, porque reconhecem a sua total incapacidade. Reconhecem aquilo que na teologia ficou conhecido como a depravação total de nós, seres humanos. Reconhecem isso. Eu me uno a esses homens e mulheres, para que juntos a gente clame pela tua misericórdia. Para que juntos a gente clame por uma restauração. A gente peça perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E a gente se humilhe diante do Senhor. Tenha, ó Deus, misericórdia da minha vida. Eu não mereço estar nesse altar. Se estou, é graça. Eu não mereço sonhar com a vida eterna em Cristo Jesus. Se sonho, é graça. Eu não mereço me aproximar da mesa da comunhão. Se me aproximo, é graça. Eu não mereço, Senhor, ser chamado de filho,
Se sou, é graça. Eu não mereço que o Senhor Jesus diga que eu sou amigo. Se sou, é graça. Obrigado, Jesus, pela tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, manhã de renovar a aliança, que nós estejamos totalmente humilhados diante do Senhor, carentes, carentes, carentes. Tem muita gente lá fora, Senhor, que precisa de uma palavra. E não são os fariseus que vão alcançá-lo, porque os fariseus vão ver os pecados deles. Quem vai alcançá-lo são os publicanos. Porque eles vão abraçar. Eles vão abraçar, eles vão dizer: olha, o Deus que me acolheu te acolhe também. Aleluia, aleluia. Abençoe a tua igreja, Jesus. Abençoe a tua igreja, a tua noiva, Jesus, nessa manhã de domingo. No nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém, amém. Eu queria convidar os colegas pastores para o momento da ceia, mas enquanto isso, abrace pelo menos umas 3 pessoas e libere uma palavra dizendo: olha, que bom que juntos a gente pode adorar a Jesus. Que bom, fala para ele. Que bom que nós estamos juntos para seguir. Os nossos erros não nos atrapalham, não nos impedem de caminhar, de buscar ao Senhor. Fale mesmo para quantas pessoas você desejar. Os nossos erros não nos impedem de buscar a Jesus, não nos impedem de adorar a Jesus, de celebrar a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Os teus erros não me impedem de te amar, meu querido. Não me impedem de cuidar de você. Aleluia, aleluia.